Olá, olá, olá. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Obrigada. Lilian. Peraí que tô tentando colocar a Sueli aqui. Sueli, tô te mandando convite. Aceita aí. Peraí. Vê se agora vai, vê se agora vai. Olá, olá, olá. Funcionando. Peraí. Tô vendo a escada, tô vendo a escada. Vai virar pra lá. Agora. Peraí, Michele. Agora foi? Oi! Oi, advogada. Oi, boa noite. Como é que você tá, Tudo Michele? bom? Eu tô bem, e você? Tudo bem por aqui também, graças a Que Deus. bom. Bom, primeiramente, obrigada aí por usar um pouquinho do seu tempo tão precioso para Prazer. falar conosco. É um prazer vir aqui responder as perguntas, né, diante dessa situação que nós estamos vivendo nesse momento, né, todos os imigrantes. Então, estamos aqui para isso e Estamos vamos, à disposição. com certeza. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos, que as pessoas estão chegando. Uhum. Aproveitar que eu estava aqui me programando para fazer no computador. Aí não deu certo. Michele, deixa eu te fazer uma pergunta. O som da Sul tá bom pra você? Porque a gente tá Fala isso, Eli. sem Oi, boa noite. Tá bom. Deixa eu fazer um teste. Como que é, Michele? Ô, Michele? Ô, Michelle. Deu certo. Tá bom, tá ótimo. Ó, mais 2 minutinhos. O que eu tava pensando, Sueli? Eu tenho uma pergunta aqui para você inicial. Claro. E aí, se tiver pergunta do público, aí a gente vai respondendo. Com certeza. Tá? E eu vou até mandar para umas pessoas aqui. Se alguém quiser entrar. Vou aproveitar aqui e enviar para um povo aqui que mora aqui nos Estados Unidos. Peraí. Já temos algumas perguntas na caixinha, não temos, Jéssica? Sim. Você pegou, Jéssica, as da caixinha? Peguei. Você me empresta seu celular pra eu ver? Essas daí eu não consigo ver, as da caixinha. Mas quem tiver aí assistindo a live e quiser já deixar sua pergunta, de preferência tem um sinalzinho de interrogação, você consegue colocar a pergunta na caixinha aqui, que aí fica mais fácil do que se colocar no comentário. Mas as duas formas vai funcionar. Pode ir deixando já se quiser, que aí a gente vai colocando uma por vez, tá? Ela vai responder todas as perguntas. Então, se você quer ser o primeiro, já deixa aí a sua. Certo? Então, ó, mais 2 minutinhos a gente começa. Já temos 14, 12, 13, tá oscilando aqui. Eu imagino que deve estar uma loucura, né, Sueli? Com esse tanto de... Tá, Michelle, tá uma loucura, as pessoas estão bastante nervosas, né? Tá bem desafiador, né? Não só para as pessoas, né, que estão vivendo essa situação como imigrante, também para nós, como advogado, tá bem desafiador, porque a procura tá muito grande, o medo, né? As pessoas estão com muito medo e às vezes tudo que a gente tem para falar, né, depende de cada caso, depende da situação migratória dessa pessoa, o que a gente tem para falar é toma cuidado, né? Toma cuidado. Consegue dar uma orientação, né, num caminho de que a gente vai conseguir mudar, não, mas, né, existem algumas atitudes que ele pode tomar no momento, né, por exemplo, de ser abordado pelo ICE, que pode modificar o rumo, né, da situação, né, modificar o resultado, né, dessa parada aí, dessa abordagem. Então,
Tem bastante dicas assim que a gente está passando, tem muita gente, pessoas com situações diferentes, né? Cada um tem uma situação migratória diferente, até porque é individual, né? Sim. E você vai ver aí que provavelmente vai vir várias perguntas de categorias diferentes, né? Que cada pessoa está aqui dentro num status diferente, umas sem nenhum status, outras com status pendentes, né? Outras com caso correndo em corte, que é aqueles que entraram pela fronteira e hoje estão enfrentando uma corte de imigração. Então, cada um está num nível diferente e, pelo governo, né, pelo ICE, tem as suas prioridades, né? E cada um está numa prioridade diferente para o ICE, mas esse governo, nós sabemos que a ordem dele é prender. Para todo mundo. Uhum. Se a pessoa não tem nenhum status, pode levar. Então, essa é a ordem, porque o correto, né? Não diria que é o ideal, que na prisão não é ideal, né, para imigrante. O correto seria buscar quem tem uma ordem de deportação, até porque um juiz já decidiu aquele caso. Um juiz já decidiu que aquela pessoa tem que ser removida para o país dela, porque ela não tem motivos para estar aqui dentro, ou o caso dela é muito fraco, ou ficou entendido que ela não corre nenhum risco no país. E esses têm uma ordem de remoção, né, que é um nome bonito para ordem de deportação. Mas, Pera, você tá dando spoiler. Pera aí. já estou dando a Tá história. dando spoiler, Nós pera. só estamos Ó, batendo nós temos, papo. estamos batendo um papo. Nós temos 17 pessoas, então a gente vai começar oficialmente. Ok. Então, primeiro, provavelmente todo mundo te conhece, mas deve ter pessoas do meu Instagram também que não te conhecem. Então, a doutora Sueli Cunha, ela é advogada de imigração na Filadélfia. Ela atende toda essa região aí de Pensilvânia, Boston, a Connecticut, todo lugar que você tiver aí perto dessa área aqui, ela atende. Alguns casos até de Califórnia, né, Sueli? Se for change of venue, né? Não, agora tá tanta gente que nós estamos atendendo muito no sul, nós estamos com clientes desde a Flórida, Geórgia, Flórida. as duas Carolinas, nós estamos atendendo e estamos também atendendo Boston, tá demais, né? Demais, hein? E Connecticut tá vendo muita gente, entendeu? Então hoje tá mais que nacional mesmo. Muita gente em Seattle, principalmente Ótimo. estados que não têm advogado de imigração, tipo lá nas Carolinas, não existe advogado de imigração. Boston tá cheio, porque tem uma comunidade muito grande. Então todas as pessoas estão vindo para nós aqui, entendeu? Então você atende os Estados Unidos inteiro. Qualquer lugar que a pessoa tiver, Sim, ela pode entrar em contato com sim, você, é né? federal, porque a imigração é federal, né? A nossa licença é uma licença para atender no país inteiro, porque não é estadual. Tipo, criminal, se eu faço criminal, eu posso atender só no estado que eu atuo. Se eu faço área da família, só no estado que eu atuo. Imigração é uma das áreas que nós temos licença para atender no país inteiro, porque são leis federais, né? Ah, legal. Então, no final, a gente vai deixar seu contato, caso alguém tenha dúvida e queira entrar, né, em contato com o seu escritório. E só mais uma informação, a Sueli já é advogada há mais de 20 anos, formada pela USP, em São Paulo, e ela já é mais de 7 anos advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. Então, essa daí vocês podem confiar, que é das boas, e fala português, fala espanhol e fala inglês. Então, tá aí. Tudo que a gente precisa, ela tem. Bom, oficialmente, deportação e ICE. Sei que você já deu um spoiler aí, mas o que está acontecendo? O que mudou? Por que está esse caos? As pessoas morrendo de medo, ver polícia na rua. O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é que essa nova administração não é novidade para ninguém, né? É uma prisão em massa, né? Uma deportação em massa, que é o que ele falava na campanha, está cumprindo, né, aquilo que foi prometido na campanha. Aliás, essa administração veio com esse propósito como número 1, de mexer com os imigrantes. O que mudou? No período Biden, Biden não ia atrás de ninguém. Até para nós, como advogado, era mais fácil trabalhar, existia uma comunicação melhor entre os advogados e os advogados do governo, que é aquele que é contra vocês. Hoje, já essa comunicação foi completamente cortada. Eles já nem podem nos responder. O governo, para vocês terem uma noção, bloqueou a caixa que nós tínhamos. Existia uma caixa especial, um e-mail especial, que eu mandava um e-mail para o advogado do governo, que é aquele que acusa que querem tirar vocês do país, e ele me respondia ali. Às vezes, um exemplo. As pessoas ligam no escritório, doutora, o meu amigo, meu vizinho teve o caso encerrado. Gente, na administração do Biden, acabou. Isso tanto acabou que a nova administração encerrou até a nossa comunicação direta com esses oficiais que ajudavam, porque é eles que
Porque, na verdade, juiz não fecha a corte. O pessoal fala, fecha a corte para a deportação. É o advogado do governo que decidia retirar a ordem, retirar o processo de remoção, né, que eles estavam movendo contra os imigrantes e deixar esse imigrante ficar aqui dentro o tempo que ele quisesse. Tipo assim, imigração não pode ir atrás dele mais porque ele não está mais em corte de remoção. Isso acabou. Então, isso é uma pergunta que chega toda hora. Doutora, fecha meu caso. Gente, não é mais possível. Fechei centenas até a administração do outro. Então, o que mudou foi isso. Essa nova administração veio preparadíssima para poder cumprir, né? Essas promessas de campanha e estão cumprindo. Estão nas ruas, estão buscando e a ordem que chega para nós como advogado, 1.200 por dia. E, infelizmente, semana passada eles atuaram muito em Chicago, em Nova York, aqui na Pensilvânia, passaram bastante na Filadélfia, eu sei que em Boston também. Então, isso só que mudou a administração, né, que é totalmente anti-imigrante, tem essa proposta aí, essa crença forte de que o que atrapalha o país, que atrapalha a economia do Brasil, do país, perdão, é o sistema imigratório que está quebrado, né? Na cabeça deles está quebrado e, na verdade, está mesmo, porque não legaliza ninguém e também não deporta. Então, estava uma situação meio que assim. Então, o que ele falou? Legalizar eu não vou. Mais ou menos assim, na linguagem assim. Legalizar eu não vou fazer anistia, eu não vou legalizar ninguém. Então, vou tirar todo esse pessoal que não tem autorização para estar no país, do país. Então, o que mudou foi isso, infelizmente, né? E, como eu disse, a televisão exagera muito, exagera. A gente vê muito povo postando muita coisa exageradas aí. É isso que eu ia perguntar. O povo tá pondo terror, assim, de forma exacerbada? Especialmente quem tem documento, porque tem um povo maldoso, né? Que gosta de tacar o terror, né? Tem. Aí tem também, infelizmente, a gente não pode falar de colega que é até antiético. Tem colegas, tem gente que nem é colega, que se passa por advogado aí, engana a comunidade. Temos muito dessa gente tentando ganhar em cima dessa situação terrível, né? Em cima do problema alheio, né? Então, muita gente está tentando tirar vantagem. Então, tem que tomar cuidado e filtrar, porque tem gente que está vendendo ideias de coisas que nem existem. Uma defesa que nem existe. Tipo, eu vou fazer isso para você e você vai sair do risco. Existe o exagero, sim, existe uma comercialização por trás, mas realmente ele está na rua, não está para brincadeira, está sério e devem tomar muito cuidado, porque realmente essa é a proposta dele. Ô, Sueli, e quem tem processo de asilo, por exemplo, tá mantendo o asilo ou eles estão derrubando? Quem tá em processo já? Até a data de hoje, estão mantendo o asilo. Quem tem asilo, quem está com asilo pendente em corte, os juízes têm que dar o direito dessa pessoa comparecer na corte, né, e fazer a sua defesa. Mas tem um pequeno problema aqui, que hoje, inclusive, eu vi isso em pessoa, ouvi da boca de um juiz isso, uma senhora muito nervosa, uma imigrante que estava para ser feita a audiência, o juiz cancelou a audiência e disse: você retorna aqui em março, mas eu quero vocês em pessoa aqui na corte. Essa senhora ficou muito emocionada e falou para o juiz: eu tenho muito medo de ir na corte, de tudo que eu estou ouvindo. E o senhor me garante que se eu for na corte, isso eu vi hoje, tá, gente? Cada minuto chega um negócio diferente pra gente. O senhor me garante que se nós comparecermos na corte em março, nós não vamos ser deportados? Ele respondeu com essas palavras: eu não posso te dar essa garantia. A única coisa que eu te garanto é que eu vou ouvir a sua história. Assim, direto. Agora, ele tá cheio de razão. Por que ele respondeu assim? Eu também responderia assim. E quando um cliente em dezembro, se um cliente me perguntasse: doutora, se eu for lá na corte com você fazer minha audiência, nem que eu perca o caso, a gente não vai ganhar, eu vou sair algemado de lá? Eu dizia: não, você vai sair andando junto comigo e você vai ter 30 dias para apelar a decisão do juiz. Hoje eu não posso dar esse conselho. Não posso. Por que eu não posso? Sexta-feira, ele lançou aí mais uma ordem de que os oficiais do ICE podem, inclusive, entrar dentro da corte, o que era proibido. Eles podem entrar dentro da corte e retirar uma pessoa. Como pode entrar numa escola? Eu ia perguntar isso. Falaram que está entrando em igreja, em escola, é verdade? Eles têm essa organização? É verdade. Isso aí eram locais protegidos, né? Que nós dizíamos que a gente tinha, que a gente sabia que eles não podiam, eles não tinham esse acesso. Só que a nova administração derrubou isso. Hoje ninguém tem essa proteção mais. Então,
Isso é muito triste para nós. Então, o asilo vai continuar? Vai. Esta semana eu vi, inclusive, cliente de um colega, que nós temos o nosso grupo ali, que a gente fala que é o grupo que trocamos figurinhas, né? Os advogados. Então, a gente fica, ó, aquele juiz decidiu assim, não vai desse jeito, vai com ele com calma. Então, nós temos esse grupo que nós trocamos essas informações. Um colega disse que estava saindo da corte, o cliente já estava dentro do carro e o ICE levou esse cliente. Então, tipo assim, o asilo continua, mas eles vão te buscar? Não sabemos, porque está imprevisível. Nós não podemos. Risco agora. E eles, também esta semana nós tivemos aqui em Pensilvânia, em York, o ICE foi 3 vezes circular em frente ao escritório de uma colega, ver se tem cabimento. Eles estão decididos a pegar mesmo, né? Então, não pode vacilar. Tem que tomar muito cuidado. Sueli, vou ler uma pergunta aqui para você. Claro. A Érica tá falando, meu processo não consta no sistema, o que fazer? Significa que ela ainda, provavelmente, que eu entendo, que ela entrou existe uma ordem, assim, não uma ordem que a gente fala, existe uma intimação que é o NTA, que a gente fala, Notice to Appear, notícia para ela aparecer. O caso dela ainda não apareceu no sistema, provavelmente, baseado na minha experiência, não conheço o caso dela em concreto, então não posso dar esse conselho direto para ela. Mas baseado na minha experiência, quando o caso não aparece no sistema, é porque o juiz ainda não agendou uma corte para você, mas eventualmente vai aparecer. Então, continua checando que em algum minuto eles vão te colocar. A agenda dos juízes estão lotadas, acho que 17 milhões no país inteiro. As agendas estão lotadas, e o que é bom, e a pressão está muito grande em cima dos juízes também. Entendam isso, que os juízes também, aqueles juízes que tentavam nos ajudar, tentavam ajudar vocês de uma maneira ou de outra, usando a lei, eles já não têm mais essa liberdade, porque hoje a ordem é, vamos deportar. Então, eles estão sofrendo uma pressão muito grande. Entendam que eles são funcionários do governo, né? Então, hoje, se o nome ainda não está lá, não significa que não está em risco, porque vai aparecer ainda. Só não entrou ainda porque ainda não houve um espaço na agenda de um juiz para encaixar esse caso. Mas, eventualmente, essa pessoa vai parar em corte, o que ela tem que ver se ela tem esse documento que eu disse. Notice to Appear. Notice to Appear. NTA. Lá nessa Notice, se ela tiver essa Notice... Isso é uma carta que ela receberia? É um documento que ela recebeu na hora que ela cruzou. Na hora que ela entrou. No país. Tá. Ele só não foi parar, que é a acusação do advogado do governo contra ela. Tipo, você não é cidadã americana, você não tem motivo para estar aqui dentro, você cruzou a fronteira no dia tal. Tem bem essa linguagem. E você está num processo de remoção por conta disso, debaixo da lei tal. Então, se ela tiver esse documento, ela está na mira e vai aparecer em corte num certo momento. Certo. O ideal seria fazer a defesa, se não fez ainda, porque a defesa pode ser feita e enviada para o USCIS, mesmo que vocês não tenham data em corte, é possível preparar o seu asilo e enviar para o USCIS, que te dá uma certa, né? Até o presente momento, até hoje, uma certa segurança. De que você tem uma defesa a ser julgada. Certo, muito bem. Tem uma outra pergunta, na verdade eu tenho uma também aqui que eu anotei, depois eu vou fazer. Deixa eu ler algumas. A minha corte é em outubro. O que eu devo fazer? Vixe, outubro tem muito chão ainda, né? Depende, é a primeira corte, é a segunda corte, é a última corte. Se for a primeira corte, porque, gente, não é assim. Tem muita gente que liga e fala, doutora, lá na comunidade me falar que a primeira corte eu não preciso ir com advogado. Depende. Lembre-se que a data que a sua corte for marcada não tem nada a ver se você for fazer uma defesa de asilo. O que vincula você, o que prejudica a sua defesa é a data que você cruzou a fronteira, você é bem avisado, eles te dão uma carta lá. Às vezes vem em inglês e você não prestou atenção. E eles também falam lá. Você tem 1 ano da data que você cruzou a fronteira para você apresentar a sua defesa. O que isso significa? Montar o seu asilo com corte marcada ou não. Às vezes a primeira corte está para daqui 2 anos. Não significa que você está ok, não, porque você não fez defesa nenhuma. Faça a sua defesa e envia para a corte. Se possível, dentro de 1 ano da entrada. Se já passou esse prazo, faça mesmo assim. Pelo menos tem um número de processo ali, né, para ir... E até o presente momento também, quem faz a defesa, gente, é o quê? É você falando para o juiz, falando para o governo, porque na hora que você entra, automático, eles deixam vocês entrarem com as crianças por uma questão humanitária, que eles não podem prender nem as crianças. Isso não significa que ficou tudo bem.
automaticamente você você recebe essa NTA, que é uma Notice to Appear, que é uma intimação para aparecer. Para quê? Aonde? Aparecer na frente do juiz ou na frente do ICS e dizer por que estou aqui dentro. E o que é isso? O que é essa resposta? É o asilo. Eu estou aqui dentro porque eu corro risco no meu país. Eu estou aqui dentro porque eu estou sendo perseguida. Eu estou aqui dentro porque se eu voltar para o meu país, eu vou perder minha vida, porque é o governo que me persegue, é a polícia que me persegue. Não sei qual é a tua história, mas você tem que montar a tua história e dizer para eles, eu estou aqui por essa razão. Agora, muita gente entra, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Gente, não está tudo bem. Vocês estão num processo de remoção e está tendo a chance de ir até lá e apresentar a sua defesa. Então, muita gente erra nisso. É a minha primeira. Ah, é a sua primeira, mas já se passaram 2 anos e você não enviou uma defesa ainda. Aí eles vão ver com outros olhos. Então, depende. A corte é a primeira, é a segunda? Quanto tempo você está aqui dentro? Ela falou aqui que é a primeira. Primeira corte online. Primeira. Tem que comparecer. Hoje, a orientação, esse juiz hoje ele ficou bastante chateado a dar a resposta, porque qual é a ordem que a gente... Qual é a orientação que nós, como advogado, temos o dever ético de dar para o cliente? Não falte à sua corte. Porque se você faltar à sua corte, eles vão assinar uma ordem de deportação contra você por ter abandonado seu processo. Eles vão presumir de que você está foragido, que você não compareceu, porque a hora que você entra, você assina dizendo que vai comparecer. Ele vai te assinar a ordem, e essa ordem vai para onde? Para a mão do AIS. Quem é o AIS? É o que busca na rua. Na rua. Então, você virou um alvo. Agora, esse era um conselho que nós tínhamos que dar para vocês, era um conselho que os juízes tinham que dar para vocês. Quem já foi em corte já ouviu ele dizendo, não falte a sua corte, compareça na sua próxima corte, traga um advogado. Hoje, nós temos que continuar falando a mesma coisa para você. Só que eu não posso te dizer se você vai ser preso lá ou não, por causa disso que eu tô te falando, que eu acabei de explicar que o juiz falou para a mulher hoje. Entendeu? Porque o ICE hoje tem esse poder para poder entrar onde ele quiser. Então, para nós está bastante complicado. Neste presente momento, eu digo, não falte a sua corte. Compareça, principalmente essas online, né, que você está na sua casa. Compareça, fala para o juiz qual é a defesa que você vai fazer, ou já vai fazendo essa defesa que no dia da sua corte já vai estar na mão do juiz a sua defesa, ele vai ter motivo para reagendar uma corte futura para julgar o seu caso. E com isso, você vai ter tempo aí para se organizar, né? Ganhar tempo. E também porque, eu não sei, né? Mas você acha que, por exemplo, ele intensificou nesse início para mostrar que ele está cumprindo o que ele prometeu na campanha e depois vai dar uma... Ou você acha que vai ficar assim os 4 anos? Olha, hoje eu tive essa conversa, inclusive, lá no escritório. Isso é minha opinião pessoal, tá, gente? Nem política, nem nada. Eu acho que ele não vai parar, porque ele voltou muito obcecado nisso. Ele é obcecado nessa ideia, né? A administração dele é muito obcecada nessa ideia. E qual é a parte que ele pode mexer, que é uma parte, diríamos, o imigrante é uma parte fraca. Por que o imigrante é uma parte fraca? Os direitos que vocês têm são muito limitados. Então, é uma parte que ele mexe tranquilamente. Então, nós já sabemos do governo dele anterior, né, que ele foi os 4 anos, foi essa pedra no nosso sapato, como advogados de imigração, pedra no sapato dos juízes e de vocês, principalmente. Então, eu não creio que ele vai mudar, porque ele saiu muito na campanha, no governo anterior, não sei se vocês se lembram da saída dele, ele saiu muito bravo, porque não conseguiu atingir aqueles objetivos em relação à imigração, que é o ponto número 1 dele. Então, essa é a última chance que ele tem para fazer algo, entende? Então, é minha opinião pessoal, tá, gente? Não é nem política. Não tomando nenhum partido aqui. Eu creio que ele não para, não. Não vai parar. Porque todo dia está surgindo uma coisa diferente, né? Todo dia ele está mexendo uma coisinha pequenininha em relação à imigração. Todo dia ele está dificultando um pouquinho para alguma área da imigração. Porque imigração não é só quem veio pela fronteira. Envolve muita coisa. Envolve quem veio pela frente, quem casou, quem está fazendo cidadania, envolve quem está com visto de trabalho. Envolve muita coisa. E ele tem o poder de mexer um pouquinho em cada um disso aí, né? É uma peninha, né, que está prejudicando muita gente. Uhum. E o país, né? Porque mão de obra, precisamos, né? Muita gente está aqui para trabalhar. O que não vai fazer? Né? Não, e tem muita gente que não está nem saindo de casa com medo, né? Ah, sim, tem comércio que não está nem abrindo. De pessoal aqui, que são clientes meus, que tem comércio de salão, caiu demais academia, as pessoas estão com medo de ir na academia. Os mercados, aqui teve
um mercado aí na Filadélfia, brasileiro, que eles tiveram lá, né? Tiraram digitais das pessoas. O mercado tá tipo assim, todo mundo com medo de ir lá no mercado. Não sei se você viu aí Eu online. vi, infelizmente. O pior é que acaba, né? Prejudica o movimento do mercado, as pessoas ficam com medo. Aí prejudica tudo na economia, porque o dono do mercado precisa do cliente lá, precisa das pessoas trabalhando e fica uma confusão, E hoje né? Eu eu vi vi esse muita, caso. eu vi muita gente, clientes me relatando hoje que os funcionários, as meninas que ajudam, né, nas empresas de limpeza delas, que dirigem, né, outras, não estão querendo ir trabalhar porque estão com medo, com razão, muita razão, que elas são alvo muito fácil, né? Complicado. Mas, Bom, vamos lá, mais uma perguntinha. Eu vou ler mais uma do comentário, depois tem 3 na caixinha, eu vou ler. E aí, depois, se a Jéssica quiser fazer alguma, tem mais para baixo aqui. Então, eu vou tentar ler. Vamos tentar dar uma resposta. Se tiver mais da mesma pergunta, a gente tenta dar uma resposta só. Esse daqui é o Francisco, ele está perguntando: é possível legalizar entrando pelo México e estando em processo de asilo quando se encontra um sponsor? Você pega esse tipo de caso? É possível se legalizar entrando pelo México, estando em processo de asilo, quando se encontra um sponsor? Você pega esse caso? então, não é que eu nem pego nesse caso. É bastante complicado. Quem veio pelo México, entrou pela fronteira, apesar de você ter um processo de asilo, o processo de asilo não te dá status, né? O processo de asilo é uma defesa para você, para sua remoção, porque você já entra já no sentido de que você já está sendo removido, o governo, tipo, você não tem motivo para estar aqui, por isso que você está nessa corte para o juiz te remover. Quem entra pela fronteira não tem status. Então, só ajusta aqui dentro dos Estados Unidos, se tiver uma oferta de trabalho, quem tem um status. Quem é que tem um status? Veio pela frente, manteve o status como estudante. A pessoa que veio pela fronteira, infelizmente, ela não tem, porque quando você legaliza, quando você sai legaliza, chama-se adjustment of status, ajustar o status. Como vocês não têm um status legal, não tem uma entrada, vocês não foram aceitos pela frente, tem um I-94, né, que é uma aceitação que você entrou, passou pela borda ali, né, veio, né, e você não tem nada para ajustar. Então, nem que você tenha um sponsor, uma empresa que vai assinar por você, vamos supor que você tem um doutorado e arruma um emprego de médico, um hospital quer te dar esse trabalho. Você vem pela fronteira, como que essa empresa não tem como tirar você dessa legalidade, te colocar na legalidade, porque você não tem nada, não tem status. Então, é basicamente impossível isso daí. Casamento. Pergunta próxima, provavelmente, perdão, deve ser assim, casamento, vai me legalizar? Olha, gente, está surgindo, eu vim pela fronteira, casei com cidadão americano. Eu tenho vários casos assim. Até dezembro, o que nós fazíamos? Casava com americano, iniciávamos o processo, avisava a corte, olha, essa pessoa casou com americano. O que a corte fazia? Parava esse processo, colocava lá na prateleira, enquanto eu trabalhava no processo de green card dessa pessoa. Lógico que tem que pedir um perdão, porque veio pela fronteira, porque ela não tem nada para ajustar aqui dentro, mesmo através do casamento. E essa pessoa tem que sair e ir até o consulado americano fora para regressar. Tanto, você viu, quem veio pelo México não ajusta status aqui dentro, nem casando, né? Hoje já veio várias novidades de que oposição a nós, né, que são os advogados do governo que acusam vocês, não vão mais assinar para que a gente feche nessas condições. Isso saiu hoje. Hoje. Eu ouvi isso acontecer com colegas. Então, Francisco, né, o nome do cliente, então, Francisco, mesmo que você tenha um sponsor, é muito, muito difícil. Se alguém te prometer isso, toma cuidado, que pode ser um desses aí que estão querendo pegar dinheiro. E tem muita gente fazendo isso que não é legal, né? Exatamente. Nem todo mundo trabalha com transparência e honestidade, né? Aproveita a situação de desespero, né, da pessoa e... Deixa eu ler uma da caixinha aqui, deixa eu ver. Tive audiência e não compareci. Não consegui juntar os documentos. Procurei saber e o meu caso foi arquivado. O que isso implica no novo governo? É certeza que o caso foi arquivado? Porque quem não comparece em corte normalmente recebe uma ordem de remoção. Então tem que procurar essa sentença para ver se o juiz realmente arquivou o seu caso. Porque o que me soa estranho, como que você não compareceu numa corte e ele arquivou o seu caso? Para arquivar caso tem que ser motivo.
E para arquivar caso tem que ter sido pedido para arquivar. Ó, arquiva meu caso, que eu tenho 3 filhos americanos, eu tenho emprego aqui dentro. Esses eram os motivos, né, que a gente estava arquivando muito caso. Arquiva meu caso, que eu estou com problema de saúde. Arquiva meu caso. Teria que ter um motivo. Você não compareceu. Qual a razão que o juiz teve para arquivar? Então, isso que fica complicado para a gente responder. Então, procura saber se você realmente, seu caso foi arquivado ou se esse juiz assinou uma ordem de remoção. Precisa buscar essa sentença para ver o que ele escreveu lá. Entendeu? Porque qual a razão que ele teria para fechar sem você nem sequer ter comparecido? É o contrário, né? Quando a pessoa não vai, já sai com a ordem, né? Então tem que ver o porquê que isso aconteceu. Porque mesmo para arquivar, tem que haver um pedido. A gente, por exemplo, até dezembro, pessoas com caso de asilo que eu tinha, vários, se aproximava da data da corte, a gente contactava o advogado do governo, né? E pedia, você concorda em fechar esse caso? Qual era o nosso argumento? Esse caso não é uma prioridade para deportação. A maioria deles fechava, fechamos muito caso. Vocês devem ter ouvido de muita gente que fechou. Mas você tinha que movimentar, você tinha que fazer esse pedido. Ninguém ia te dar um encerramento sem ter havido um pedido. Então isso aí só tá soando diferente para mim. Então precisa ver direitinho essa sentença. Certo. Muito bem. Bom, Jéssica, você quer usar alguma da caixinha ou eu continuo aqui? Pode ser, Michele. Só a Brenda que fez essa pergunta, essa última pergunta, ela complementou embaixo. Certo. Talvez seja válido ler também, porque... Deixa eu ver. Não recebi nenhum documento falando sobre o caso arquivado. Apenas o ISAP entrou em contato. Será que é o ICE? Não, ISAP. Não sei se existe. ISAP é o braço do ICE, é onde eles se apresentam. Ok. Ela está dizendo que apenas o ISAP entrou em contato, dizendo que poderia desinstalar o aplicativo e o caso estava sendo arquivado. Muito estranho, porque eles normalmente não fazem isso também, até porque eles não têm autorização para dar essa informação. Precisa checar direitinho, precisa pegar o número dela e puxar a corte dela para ver o que sucedeu no dia da corte. Porque esses oficiais também do ICE, do ISAP, não são de confiança, não. Nossa, que problema isso daí, né? A pessoa manda a pessoa desinstalar o Não, tem uns aplicativo, não faz o que falam assim, check-in. vem até aqui, teve muito essa semana, vem até aqui, que a pessoa às vezes já está com ordem de deportação. A primeira pessoa que sabe da ordem de deportação são eles, né? Porque o juiz tem que dar para eles que eles cumprem a ordem de prisão. Eles falam para o cliente, não clientes meus, mas eu tive pessoas aí, coitados, que vem até aqui que você vai assinar um papel. Quando chegou lá era deportação. Toma muito cuidado. Se tiver com advogado, não deporta ou não muda nada? Depende. Se já tiver uma ordem, né? Não tem mais nem direito de voltar para a corte. Entendi. Então agora o esquema é tomar cuidado mesmo. É cuidado. E checar direitinho isso aí. Entrar na corte, procurar um colega para secar com seu número, ô Brenda, para ver o que sentença que foi dada no seu caso. Às vezes você está achando que está arquivado, você está com a ordem aí. Ô, Sueli, eles estão levando quem não tem ordem de deportação também? Então, Michele, o que Então, acontece? Ele chega numa casa, um exemplo, eles têm uma ordem de deportação contra mim, aqui na minha casa mora Felipe, no Jéssica, não sei quem. Ele chega aqui para me buscar. Ele vai checar eles. Se eles não têm documento, então veio pela frente e ficou sem status. Ou veio pela fronteira, mas nunca teve contato com eles, veio por fora. Tem muita gente assim, a imigração não sabe nem que eu existo. Ok, não sabia mesmo não. Mas agora a ordem é, não tem status, pode levar. deve depender também do oficial, né? Porque você falou bem lá, foi no mercado e não levou ninguém, mas foi na casa de uma pessoa que nem tinha deportação e levou. É complicado. É complicado. Tem uma pergunta aqui, Mark. Meu filho tem green card há 1 ano e meio. Para ele aplicar para pai e mãe, precisa ser cidadão americano? Eu entrei aqui com visto há 20 anos atrás. Precisa. Ele precisa ser cidadão americano porque de filhos para pai e mãe, é só o green card não tira eles da legalidade, daquilo que eu falei lá atrás, reajusta o status dele, né? Vai tirar. Por que ele reajusta aqui dentro? Isso aqui é um bom exemplo para ilustrar o que foi perguntado lá atrás pelo Francisco. Por que esse caso aqui consegue reajustar aqui dentro quando o filho maior de 21 se tornar cidadão americano? Porque ele veio pela frente, ele foi aceito um dia aqui dentro. Ele só entendeu? não saiu, né? Ele tem um I-9 fora. Então, o filho sendo cidadão não é nenhum direito dele. É um direito do filho manter a família aqui dentro. Então, o filho vai aplicar para ele pedindo
para que eles ajustem o status do pai e da mãe. Mas como green card, ele não, só o cidadão americano que pode tirar uma pessoa da ilegalidade, assim, fora de status e ajustar o status. Quem tem green card, não. Na hipótese de filho para pai, não. Muito bem. Ô, Sueli, e quem tá grávida, tá para ter neném aqui dentro? E aí, legal, mudou alguma coisa? Essa criança vai ser americana ou não vai ser americana? Que eu vi essa conversa, mas eu não sei se ele conseguiu passar essa lei ou não, né? Então, esse daqui é uma da. Ele passou isso como uma ordem executiva, como várias, né? Que nós sabemos que ele passou. Essa daqui é uma das mais difíceis para ele. Por que essa daqui? Essa ainda não está em vigor e essa ele vai enfrentar uma certa dificuldade de fazer isso aí valer. Por quê? Porque isso aqui é uma ordem, isso aqui está na Constituição. Os Estados Unidos, que existem duas maneiras das pessoas serem cidadão, que é o jus sanguíneo, do sangue. Você é filho de americano, seu pai e sua mãe é americana, você nasceu em qualquer lugar do mundo, você é americano. Igual a gente, nós, brasileiros. Se eu tiver uma filha aqui nos Estados Unidos, ela vai ser brasileira porque do meu sangue que eu sou brasileira. Estados Unidos adota isso. Filho de americano nasceu em qualquer lugar. Estados Unidos adota um outro sistema também, que é o jus soli, que é o que nasceu no solo americano, você é cidadão, não importa se você é filho de imigrante, se você é filho. Então, filho de americano nascido em qualquer lugar do mundo pelo sangue é americano, e a criança nascida dentro do solo americano, ela é cidadã americana independente dos pais. Por que é lógico que ele quer muito acabar com isso. Por quê? Porque ele acredita que as pessoas vão ter os filhos e vai dar cidadania para essa criança. Ele tem que enfrentar uma Constituição. E enfrentar uma Constituição, desmantelar um artigo da Constituição, não é assim, não. Ele vai ter que passar por uma votação muito forte. E eu acho que nós, colegas, todo mundo achamos que isso não vai dar em nada. Essa é uma das partes que acreditamos que ele vai fracassar, porque ele deparou feio com a lei. E a Constituição é a lei máxima de um país. Né? Mudar uma Constituição não é assim. Uma ordem executiva não vai poder aplicar uma coisa que vai contra, não vai nem contra a lei normal, vai contra a Constituição mesmo, né? Então, isso aí, vocês por agora, fiquem tranquilos que nós acreditamos seriamente que isso não vai passar. Calma seu coração, tenha o bebê com calma, que você vai conseguir registrar seu bebê sim. A menos que um dia isso seja votado e eles derrubem essa cláusula da Constituição. É aquele negócio que nós falamos, né? Que nós conversamos. Eles vieram preparadíssimos, muito preparados. Só que do lado de cá também, nós temos todos os nossos colegas advogados temos formação jurídica, são conhecedores da lei. E vamos estar aqui, claro, defendendo os direitos de vocês numa situação como essa. Isso é um direito constitucional dessa criança. Ela nasceu no solo americano. A Constituição americana fala isso. Como que ele vai vir agora com uma ordem e vai falar, você não é mais, você nasceu aqui, você não tem sangue? Tipo, a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra é só sangue. Se não tiver sangue inglês, você não registra seu filho lá. Entendeu? Mas os Estados Unidos não adotam esse sistema. Os Estados Unidos adotam os dois, o do sangue e o do solo. Bom, então bom para quem tá grávida aí, não precisa se preocupar nesse momento, pelo menos, né? Não é mais uma preocupação, mais isso uma seria uma que já tem. coisa que demoraria bastante para entrar em vigor. Entendi, muito E bem. ele pode forçar muito, reforçar muito, pedir o CBP, né? CBP, os oficiais que trabalham ali na entrada, nos aeroportos, né? Reforçar, falar para eles, preste bastante atenção se a mulher não está entrando grávida. Se pega a mulher grávida ali, ela vai voltar. Mesmo com visto, você acha? Essas aí mesmo. Por quê? Porque aí é o quê? É um turismo, né? Que eles falam, né? O turismo das grávidas que vem aqui para ter o neném, tem o neném, pega a cidadania e regressa ao seu país. Isso aí é muito comum, não só os brasileiros, mas gente do mundo inteiro, porque é uma cidadania, né, gente, cobiçada por muita gente. Meu filho vai ter cidadania americana, cidadão do mundo, entra lá a hora que quer, esse sonho americano, essa coisa aí. Isso aí, com certeza, ele vai forçar muito o CBP para ficar de olho se mulher grávida, não deixar a mulher grávida entrar. Entendeu? Complicado. A Nath tá falando, na nossa primeira corte, você pode nos ajudar? Eu vou contratar você no final do mês. Então, eu não sei se ela já entrou em contato com o escritório, se ela já tem alguma consulta comigo ou se ela já fez a consulta. Se não, entrar em contato para estar agendando um horário. Não vou mentir, Nath, não estou lembrando se eu já falei com você ou não. Tá muito cheio, tá? Tá tendo consulta vaga só para março, tá muito lotado. Mas dá uma ligada amanhã, fala com a Maria, que é a minha assistente, para ver o que ela consegue. Porque eu não posso te falar se eu vou conseguir, porque nós estamos com muita corte,
talvez nesse dia eu já tenha uma corte ou duas. Então, é só eu analisando o seu caso concreto mesmo. Muito bem. Bom, tem mais uma aqui. Patrícia, doutor, eu vim com visto, vai fazer 8 anos. Aham. Não devo corte, nem devo nada para a justiça, mas também não fui procurar nada para justificar o tempo que eu vivo aqui e não fui embora por motivos financeiros. Uhum. Então, você, vamos falar até dezembro, você é uma prioridade, né? Que a gente fala para eles. Você não é uma prioridade para eles. Primeiro, que você não tem uma ordem de deportação contra você. Eles sabem que você está aqui dentro, claro que sabem, porque não consta uma saída sua. Mas, se você esbarrar com eles, eles têm ordem para te levar nessa administração, tá? Porque você não tem um status, você está ilegal. Eu falo isso porque na administração dele anterior, muita gente foi nessa situação que você está hoje. Tem muita gente que aplicou para, por exemplo, veio como turista, aplicou para estudante e não frequentou a escola. Eu tenho cliente até hoje, da época dele, que está em corte com ordem de deportação por conta disso. Casou com um americano e a gente está aí tentando fechar aquela corte para que essas meninas consigam se ajustar o status. Mas se você for parar em corte, aí é muito mais complicado a gente ajustar o status. E no seu caso, eles têm ordem para te levar sim, porque você não tem um status legal, é a ordem dele, né? Aquilo que eu falei. Como que vai te pegar? Ele está indo atrás de você? Não. Mas se você estiver no lugar errado, na hora errada, eles te chamam. Eles vão ver que você está ilegal dentro do país, né? Fora de status, né? Que na cabeça deve ser ilegal, pode te levar sim, corre risco sim. Muito bem. Sabe o que eu achei muita sacanagem? Quando ele fez a campanha, né? Eu escutei ele falando que ia prender pessoas com recorde criminal, né? E aí, uma pessoa dando entrevista do próprio governo dele, a repórter perguntou, mas ele falou que ele só ia prender criminosos. E eu ouvi dizer que ele tá prendendo qualquer pessoa que tá fora de status. Ela falou, mas quem tá em um país que ela não tem autorização, ela é o quê? Entendeu? Então ele não deixou isso claro, mas ele tá fazendo como se fosse criminoso uma pessoa que entrou ilegal para ele poder prender. Sim, Ele mandou ele está tentando fazer, tipo linhas, assim, né? ele está querendo dizer, foi invasão de fronteira, entendeu? Coisas desse tipo. Ele está tentando realmente enquadrar todo mundo. Os que têm recorde criminal estão enrolados. Enrolado total, porque esses vão mesmo. Hoje, inclusive, eu acabei de ler aqui, porque vem tudo para nós, né? Antes de sair na mídia aí, eles são obrigados a divulgar a nossa associação. Saiu hoje pra gente, por exemplo, que o estado do Texas entrou num acordo com ele hoje, de que a polícia comum lá vai pegar e vai entregar para a imigração. Por exemplo, Pensilvânia não faz isso, entendeu? Mas tem vários estados que pode ser que vai fazer esse acordo. Flórida, por exemplo, com certeza, porque a Flórida, o que acontece lá? O governo lá, né? Nós sabemos que também é meio que anti-imigrante. Então, assim, ainda tem, além de tudo isso, do ICE estar na rua, hoje a polícia comum lá já pode pegar. Então, toda hora que a gente abre para ler alguma novidade, eu fico, nem quero abrir, tem hora, tem alguma coisa desse tipo, negativo, que nós somos obrigados a engolir e falar, ok, vamos seguir adiante. Entendeu? Tá feia a coisa, né? Tá. Ó, tem aqui o Admilson, ele tá falando: Olá, boa noite. Quem deu entrada no processo de asilo, violência doméstica e já conseguiu a guarda da criança aqui, corre risco de ser deportado também? Próxima corte é em 2027. Então, ficou bem confusa a pergunta dele, porque deu que guarda da criança não tem a ver com migração, né? Guarda da criança acontece na área da família. Então eu não entendi a pergunta dele, ficou claro, não ficou clara para mim. Deu entrada no processo de asilo. Ele deu entrada no processo de asilo falando que a causa era violência doméstica. Não existe a violência doméstica que ele sofreu lá no Brasil. Provavelmente, é. E aí, depois, ó, a Admilson explica melhor aqui, mas provavelmente sofreu violência doméstica no Brasil, entrou aqui, fez o asilo, conseguiu a guarda do filho e corre o risco de ser deportado? Se ele tá com asilo, é a mesma coisa, É né? aquela história lá que eu falei, né? Tá com asilo, vai embora também, O se eles caso pegarem. dele vai ser julgado ainda, ele vai ter a chance de ir na frente do juiz, o juiz. O que acontece, gente? Tem o master, que é aquele que você vai apresentar sua defesa. Normalmente a primeira corte. A individual, que é aquela corte, é o nome dela, individual, é a última corte. O juiz senta, fecha a porta, não vai ouvir mais ninguém, é só o seu caso. Ele vai ficar 3 horas no seu caso. É onde ele vai julgar a história que você contou no seu asilo. Ali ele vai julgar, ele vai te fazer pergunta, advogado do governo, lógico, vai fazer pergunta.
o seu advogado vai estar te defendendo, o advogado do governo vai estar te acusando, falando, não, ele tem que ir embora, não corre risco nenhum, o Brasil é um país grande, aconteceu em Minas, manda ele para São Paulo, os argumentos normais deles, né? E no final o juiz vai decidir. Eu vou te dar, você ganha porque realmente você corre risco no seu país, dentro do país inteiro. Se é um crimezinho local, ele vai falar, não, vai embora e pede proteção para sua polícia lá no seu país. Isso aí não é problema dos Estados Unidos. Porque asilo, gente, é coisa séria. Asilo é Afeganistão. O cara voltou lá, ele vai morrer, né? Que o governo vai matar. Entendeu? O Brasil, os Estados Unidos têm a mentalidade que o Brasil tá tudo ok. Entendeu? O governo não tá matando ninguém na rua. Então, asilo para o Brasil tem que ser uma história extraordinária, muito bem documentada. Você tem a obrigação de provar o seu caso. Aqui em cima, ó. Então, asilo para o Brasil às vezes é um pouquinho complicado, a não ser que você tenha uma história muito extraordinária e muitas evidências. Aí, suponhamos, você vai nessa corte individual e perde no final. O juiz vai falar, olha, eu vou te dar 30 dias se você não sair, ou recorrer ao seu caso, ele já entrega para o ICE essa deportação. Então, você vai ter a sua chance de ir na corte, mas isso não quer dizer que você está garantido que você vai ganhar isso aí, entendeu? Então, cada caso é um caso. Você ainda vai ter que se defender dessa história. O fato de ter feito asilo, você apresentou a sua defesa, mas você ainda não teve o seu dia em corte para apresentar isso para o juiz, oralmente, responder as dúvidas que ele tem, para ele julgar o seu caso. É diferente, são coisas diferentes. Certo. Ó, a Tati tá falando, se você já tiver uma passagem comprada e eles te pegarem, eles vão deportar mesmo assim? Se você já tiver uma passagem comprada, não sei. Vai embora, vai embora. Ela divulgou qual é o status dela, qual é a condição dela? Já tem ordem de deportação? Não Tá. tem? Não falou. Tati, manda aqui mais informações. Você tem ordem de Se deportação? tiver ordem de deportação e eles te pegarem, nem com passagem comprada você vai. Porque quem tem uma ordem de deportação e a imigração te pega, você não pode mais pagar a sua passagem. Eles só entregam você para o seu governo. Você tem que aguardar o governo brasileiro te repatriar, te levar de volta para o seu país. Isso pode demorar. Você não pode pagar a sua própria passagem se você já tem uma ordem de deportação e eles te pegam. Você pode pagar a sua própria passagem se você está solta e você não tem uma ordem de deportação. Uma passagem não significa que ele não vai te levar. Depende da sua situação. Vai te pegar por quê? Você está com ordem? Entendeu? Então eu preciso de um pouquinho mais de informação. Ô, Sueli, mas se eu tenho passagem e entro para o aeroporto lá, eles não vão me tirar, né? Tipo assim, não, você não vai entrar nesse voo. Eles vão Não, o que falar, vai eles embora. querem é que você vá para casa. Você com ordem de deportação ou não, se você comprar sua passagem, for para o aeroporto e for embora, o que eles querem é que você vá embora mesmo. Ninguém vai, o pessoal do aeroporto vai falar para a imigração, olha, tá aqui indo embora. Isso não. Tá, ótimo. Sueli, e quem tá com o caso arquivado? Quem está com o caso arquivado está no limbo ali, né? Você não tem status nenhum, porque você continua ilegal dentro do país, mas também a migração não está atrás de você. Mas lembre-se de uma coisa, gente. Caso arquivado, lembrou? Arquivado. Peguei e coloquei no arquivo. Não impede que o governo reabra estes casos, tá? Tomem cuidado. O próximo que nós estamos achando que vai acontecer vai ser isso. Caso arquivado não significa caso encerrado. Arquivo. Tá no arquivo. Mas o governo pode se interessar por ele de novo. Ah, esse daqui que eu arquivei? Tanto que lá, se você ler a sentença, fala lá, o without prejudice, sem prejuízo para quem? Para as duas partes. Qualquer uma das partes pode reabrir aquilo ali. Entendeu? Então, cuidadinho também. E não tem status nenhum, tá aqui dentro, não está na mira do ICE porque não tem uma ordem de deportação, não está na mira da corte porque o caso está paradinho, o juiz não vai te julgar por agora, talvez nem nunca mais, mas não significa que está 100% ok. Então Se tiver no lugar errado, com a pessoa errada, vai junto. pode ser que eles levam também. Vai falar assim, não, você não tem motivo para estar aqui dentro. Lembra que você não tem status. Você não está ok. Arquivou o processo significa parou de te perseguir. Parou de querer te mandar para casa. Não significa que te deu status, não. Ok. Temos mais algumas aqui. A Florzinha tá falando, eu sou H4 e meu visto vence agora em abril de 2025. Já estou fazendo extensão de visto, eu corro risco? Com extensão pendente, até o presente momento, ele ainda não mexeu nessa parte, tá? Hoje eu diria para você que não, mas como eu te disse, cada hora que a gente abre aqui tem uma novidade. Hoje você tá ok, porque até o momento ele não mexeu com problema de extensão ainda. Quem tá com extensão
não está aguardando extensão, não está fora de estado. Muito bem. Ah, quem veio pela fronteira é um crime penal ou uma administração civil? Depende de quantas vezes. É a primeira vez que você entrou? Se é a primeira vez que você entrou e se eles te pegarem, você vai ficar presa, eles vão te devolver para o seu governo e você vai embora. Mas se é a sua segunda entrada, é crime federal. Aí essa pessoa, se for pega, principalmente os que já entraram, foram pegos, foram embora, entraram de novo, foram pegos na fronteira de novo. Até tem alguns casos nessas condições, você vai para federal, cumpre 6 meses na Polícia Federal, depois você volta para a imigração para ser deportado. Eu tenho vários casos que, infelizmente, vieram já pela segunda entrada, vai para federal. Primeira entrada veio, foi embora, 10 anos impedido de entrar nos Estados Unidos. Segunda entrada veio, além de ir para federal cumprir 6 meses, 20 anos sem poder entrar aqui. Passou de segunda vez, não entra mais. Certo. Tem aqui o Juvenil. Ele fala, doutor, entrei aqui em 2004. Não tenho problema nenhum com a justiça. Aqui tem alguma lei que me qualifico? Não tenho filho e nem sou casada com americana, nem sou casado com americana. Entrou como? Entrou pela frente, entrou pela fronteira, entrou com visto. Não falou. Aí, Mas, independente, né? Se não tem nenhum. Só se tiver um trabalho, né? Porque se não tem filho, não tem esposa americana. tem trabalho, porque se entrou pela frente e tá ilegal. Porque quem consegue ajustar aqui dentro, gente, é quem casa com americano e veio pela frente. Trabalho não ajusta status dentro dos Estados Unidos. Ou você fica lá fora e pede seu visto de trabalho para depois entrar com ele, ou você entra e mantém um status legal dentro dos Estados Unidos até você conseguir o seu de trabalho. Ele falou que ele entrou pelo México. Não, então não. Então não tem. Não tem nenhum processo Se que ajudaria casar ele a com não se cidadão, casar. se casar com cidadão americano, é aquele processo. Demora de 4 a 5 anos, não tem corte, menor, porque não precisa fechar a corte. Aí a gente tem que fazer a primeira parte, depois tem que fazer um pedido de perdão por ele ter entrado ilegalmente. Se ele for perdoado, aí vai para o Green Card, tem que ir lá no Brasil fazer entrevista no consulado americano lá para voltar aqui. Por que que tem o perdão? Porque se não te perdoar, você for lá pegar Green Card, você fica lá 10 anos. Então é um processo lento. Perdão, está demorando 4 anos para responder. Sueli, e visto U, vítimas de crime grave, E o Visa. Uhum. tá fazendo ainda? Estamos fazendo ainda, está com muito burburinho de que ele vai cancelar os EU Visa, mas até o presente momento o ICAS ainda está aceitando EU Visa. E visto T, tráfego humano? Então, o T está bastante controverso, Humano. tá? O T está bastante controverso, porque muita gente está fazendo o T, muita gente está vendendo o visto T aí. Eu não fiz visto T, até porque eu já, no meu entender, quem veio pelo coiote, pagou um coiote para entrar nesse país, essa pessoa não é vítima, né? O vítima é aquele assim, tráfico humano. Uma criança, pegou uma criança lá de 17 anos e entrou com ele como se fosse seu. Dessa criança, você trouxe essa criança não veio na vontade dela. Ou mulheres que vêm para poder, eles trazem, elas não sabem exatamente o que está acontecendo e entram aqui para se prostituir. Agora, quem tem toda uma programação, né, gente? Veio como coiote, aquela coisa toda, planejou entrar aqui. Não é, o visto T é vítima de tráfico humano. Você veio traficado para cá, a pessoa te trouxe para te colocar no trabalho escravo. E assim, pelo menos que tenha parecido para mim, eu não consigo ver como encaixar uma situação dessa no visto T. Certo. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais umas duas aqui. A gente vai encerrar daqui a pouquinho, às 9 horas, mas dá tempo de responder mais essas duas aqui, ó. Essa aqui é a Nath. Qual documento eu devo andar até o dia da minha corte? Qual documento ela deve andar até o dia da corte dela? De identificação. Então, ela fez defesa ou ela não fez defesa? Eu não lembro, ela já fez. Eu não lembro, deixa eu ver aqui. Essa aqui é da primeira corte, será? Eu acho que mas eu não sei se ela já fez o asilo dela ou não. Ela fez? Não, ela vai ter a primeira corte ainda. É a primeira. Então, se ela não
fez defesa ainda, ela não tem papel nenhum, né, para carregar, né? O único que ela tem é a notice to appear, que é aquela notícia lá, que é a intimação. A única coisa que ela tem para carregar, mostrando que ela ainda vai numa corte. Mas isso também não impede, certo? Igual você falou. Não. Agora, se ela já tivesse uma defesa feita, um asilo, tem o recibo, né, para ela carregar. Falar, olha aqui, eu estou me defendendo, eu estou em corte. É o que ela pode mostrar, que ela ainda tem corte marcada, que ela ainda tem o direito de ir na frente do juiz, mostrando essa NTA, Notice to Appear. Sueli, antes de eu ler as últimas duas perguntas que tem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Se o ICE abordar a pessoa, tá? A pessoa tá lá trabalhando, o ICE fez a batida lá, abordou. Quais são os direitos dessa pessoa? Ela é obrigada a falar, ela é obrigada a dar documento, ela pode falar para advogado. Excelente pergunta. Os direitos são muitos, gente. Qualquer pessoa que mora dentro desse país, americano ou não, tem direitos. Certo? Tem direitos. E um dos direitos que você tem é um direito de permanecer calada, um direito da sua privacidade, né? E o direito de defesa, o direito de um advogado. Então, o ICE parou vocês. Primeira pergunta que você fala, ele vai te checar ali e tal, ele só vai perguntar para ele, estou livre para ir? Embora. Se ele falar que sim, vai embora. Se ele disser não, significa que você está detida. Então você vai anunciá-lo, falem bem alto, em tom alto, para que ele entenda, porque você tem que exercer esse direito, né? Então eu vou exercer o meu direito de ficar calado até eu falar com o advogado. Primeira coisa que você vai fazer é ligar para um advogado. Sempre tem um número de um advogado com você. Ele tem direito de mexer nos seus pertences? Não. Não tem direito de mexer na sua bolsa. Você não precisa mostrar nenhuma identidade se você não quiser. Você não precisa responder de que país você é. Calado. Exerça seu direito de ficar calado. Ele não pode entrar no seu carro e revistar. Ele pode colocar as mãos em você para ver se você está armado? Sim, ele pode. Agora, fique calado, ligue para um advogado. Se você não tem um advogado, não sabe o número do advogado, você tem o direito de ligar no seu consulado. O consulado vai te ajudar, arrumar um advogado, vai te orientar. Entendeu? Pede o próprio ICE, fala, você tem uma lista aí de advogados pro bono, né, que faz serviços gratuitos, ele vai te dar uma lista, todos eles têm essa lista. E muito, muito, muito importante, não assina nada, porque você não sabe o que você está assinando. E se você for assinar, se você decidir que você assinar, tenha certeza que você entendeu muito bem o que você está assinando, tá? Então tem todo esse jeito. Agora, o doutor bateu na minha porta. Eu tenho que abrir? Não. Você não tem que abrir, nem ele vai estourar a tua porta, que ele não pode. Se ele disser, eu tenho uma ordem, primeira coisa que você faz, bateu, você tem uma ordem de deportação contra mim? Na maioria das vezes, na maioria dos casos que nós conversamos aqui, não tem essa ordem de deportação. Então ele não pode arrebentar a tua porta e entrar na sua casa. Não abra, simplesmente não abra. Por isso que eles ficam esperando lá de fora, até amanhecer, aquela coisa toda. Mas você não é obrigado a abrir porta da sua casa para o ICE entrar, não, tá? E A não ser que tenha a ordem com o nome da pessoa. se ele falar aí que tem a ordem, você pede para passar por baixo da porta, por algum lugar, pela janela, para você ver se é você mesmo, se é seu nome mesmo que está lá. Se não for, não abra. Não abra. Não é você que ele veio buscar. Aí você está num azar que não foi você, com essa nova administração, ele pode te levar. Então, você não é obrigado a abrir porta, não. E se te parar, tenta manter a calma. A primeira coisa é manter a calma. E segue esses passos que eu estou falando para vocês, entendeu? Mantenha-se calado até a presença de um advogado. Muito bem, vamos responder mais umas 3 e aí acabou. A gente pode fazer outra semana que vem, se tiver mais pergunta, hein? Claro. Vamos agendar outra, se você tiver uma agendinha aí, um tempinho. Ó, Nil tá falando, eu sou casada com um americano e meu processo de green card foi negado. Estou sem status. Como eu posso fazer? Tem motivo da negação e por onde que ele entrou com ela? Nil, se você ainda estiver aqui online, complementa a sua pergunta. Qual foi o motivo da negativa do seu green card? E por onde que E entrou? por onde que você entrou? Tem uma outra aqui de neta. Tive uma corte de apresentação, as outras foram adiadas. E a próxima só o ano que vem. Devo me preocupar? Depende, você já fez a sua defesa, já mandou a sua defesa para a corte, tudo aquilo que nós conversamos antes. Se você teve corte cancelada, a sua só ano que vem, provavelmente seu um ano de entrada já passou, né? Mas mesmo assim, faça a sua defesa. Se você não tem defesa lá, você faz. Porque qual o motivo que o juiz vai ter para poder te dar uma outra corte se você não tem defesa lá e ele não vai ter nada para julgar? Então ele tem que ter um processo, ele não vai te julgar na próxima, se for a primeira ainda.
Mas ele tem que ter alguma coisa nas mãos dele para ele falar, ok, vou marcar uma data para eu julgar o seu caso. Então corre o risco dele falar, você não apresentou defesa nenhuma, não tem motivo para te segurar aqui dentro do país. Faça a Ela, defesa. ela respondeu, ainda não chegou a carta. Não Eu precisa. vi no site, Não, eu não, entrei legalmente. não precisa esperar a carta, não. Ela já sabe que tem a corte e a audiência, ela já tem que trabalhar na defesa dela. Então, Nil, quem que é? Peraí. Meu marido. Ah, Dieneta. Ok. Procura o escritório lá da Sueli ou algum advogado Da sua de imigração para poder te dar um suporte. Quem complementou aqui foi a Nil, que ela falou que ela era casada com o americano, né? Ela respondeu aqui o que você perguntou. Ainda não chegou a carta com a negativa. E Ela só viu e ela entrou legalmente. se ela entrou legalmente, está com a negativa, a hora que a carta chegar, a primeira coisa, busca um advogado, que eu não sei quem fez o seu processo, eles devem ter tido algum motivo para terem negado o seu processo. Falta de prova de que esse casamento é de boa fé, alguma coisa aconteceu ali. E imediatamente procura um advogado que você vai ter 30 dias para recorrer dessa decisão aí. Então tem que ser rápido, porque se eles negaram e você tem como mostrar que eles cometeram um erro na negativa, você pode reverter essa situação. Então, procura imediatamente o advogado, a hora que chegar a decisão. Certo. Então, tem mais uma última que você já falou. Então, se você quiser encerrar respondendo essa, Sueli, ou se você tiver alguma mensagem, alguma coisa importante que você queira falar, essa é a última, eu não vou ler mais depois dessa, tá? É a Glória. Ela tá falando: Olá, boa noite. Entrei pelo Caicai. E não entrei com o processo de asilo. Qual o procedimento eu devo tomar? Né? Quais as precauções ou o que ela deve fazer? Primeiro, checa para ver se você já teve corte e se você já tem uma ordem de deportação contra você. Não sei se você faltou corte, se você não, quando você diz que você não fez nada, significa que você não sabe nem que pé que está o seu processo. Você ainda tem corte agendado ou não tem mais? Que se você não tiver corte agendada, se você faltou suas cortes, possivelmente você tem uma ordem de deportação. E está complicado, porque seu nome provavelmente está na mão do ICE. Mas se você ainda tiver corte em andamento, igual a última que falou, ainda tem uma corte agendada para não sei quanto, procura um advogado imediatamente para providenciar uma defesa para você, para essa próxima corte. Ela falou que vai ter corte em maio. Rápido, Ela complementou procura um agora. colega ou o nosso escritório para fazer a sua defesa, que você vai chegar lá em maio sem nada nas mãos, vai acontecer isso que eu acabei de explicar para uma das últimas aí. O juiz vai falar, você está aqui esse tempo todo, não me mandou nada explicando o que você está fazendo dentro do país e como que eu vou marcar uma próxima corte para você. Então, busca um advogado, faz a sua defesa para poder ter um argumento nesse dia aí para você ter o direito de comparecer depois para julgar o seu caso. Muito bem. Ô, Sueli, você quer... Deixa o contato do seu escritório, caso alguém queira entrar em contato para conversar melhor com você, pessoalmente. Claro, deixa sim. Jéssica, você está digitando aí? Tô, mas Nós fala vamos pra deixar mim o escrito número. aqui 215 215. 730 Uhum. 6705. Ok. Tem mais alguma pergunta aí, Jéssica? Deixa eu ver. Você tem alguma, Jéssica? Aqui eu li todas pelo que eu vi Tem aqui. uma na caixinha que a gente abriu cedo. Deixa eu abrir aqui pra você, só um minutinho. E se alguém tiver pergunta, podem continuar mandando, que nós vamos respondendo. Manda no Instagram do escritório, Cunha Laws. Adiciona ela aqui, ó, onde está o telefone, só clicar e adicionar. E se vocês tiverem interesse, tem mais dúvida, vai convidar amigos, parentes, manda mensagem ou para mim ou para ela, que a gente vai agendar outra live para poder responder o restante das perguntas. E também trazer novidades, né, Sueli? Porque caso saia alguma coisa nova, você já vem e atualiza, Nossa, né? sai todo dia, tá saindo todos os dias, então provavelmente semana que vem nós vamos ter mais um monte de coisa para deixar para vocês aqui. Como eu Falar. deixei hoje, essa daí de que ele pode entrar nas cortes, essa daí que eu disse que ele está fazendo acordo com alguns governos estaduais para que a polícia comum possa prender. Toda hora, todo dia, quando a gente abre aqui nas nossas informações, tem alguma coisa nova. Então, provavelmente semana que vem já vai estar cheio de coisas aí, coisa ruim, né, que a gente não gostaria de falar para vocês. Mas aqui, como eu disse, né, tive uma ontem, o nosso intuito aqui é ter informações, tá? Exatamente. Essas conversas que nós estamos tendo aqui é totalmente informativa. Estou aqui para isso, para estar informando vocês, temos um dever ético, né?
como profissional, né, e moral como pessoa, de estar informando vocês, até porque essas informações chegam e nós temos esse conhecimento de estar explicando para vocês o que realmente é, o que realmente está valendo diante de todo esse caos que está aí. Então, vamos estar vindo aqui mais vezes, tá, trazendo informações para vocês e também a questão dos casos concretos aí, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ajudar vocês. Está meio apertado, está com muita gente, mas nós estamos tentando dar um jeito de atender todos os casos que estão chegando, tá bom? Muito bem. Jéssica, você quer falar a pergunta? Tem duas perguntas aqui que não foram tema ainda, acho que pode ser interessante. Tá. A primeira é, se estiver com o meu processo EB2 ainda em andamento, posso já mudar para os Estados Unidos? Acredito que ela esteja no Brasil ou em outro país, né? É melhor esperar a aprovação, né? Porque, bom, se você falar assim, eu vou mudar para os Estados Unidos, mantenha em mente que se você mudar para os Estados Unidos, você tem que manter um status aqui dentro. Se você quiser mudar e seguir o seu processo aqui dentro, aguardar, não sei que pé que está o seu processo, o que já está aprovado, o que não está, porque o B2 tem várias etapas aí, não sei se você está com seus 140 aprovados, se você já está na fase do Green Card, então eu precisava de um pouquinho mais de informação. Você pode fazer esperar lá fora, ou você pode entrar. Se você tem um outro visto para entrar, você tem um visto turista para entrar, mantenha em mente que se você entrar e esperar aqui dentro, você precisa manter o seu status. Ou vir estudante, de algum modo, porque se você perder o seu status, lembra que eu expliquei lá atrás para o Francisco? Você não vai ter nada o que ajustar quando chegar na hora de ajustar o status, que é a fase final. Certo. E a outra que a gente também não falou ainda foi, estou pensando em ir com visto de turista e mudar meu status, acredito que seja para estudante, não entendi muito bem, mas para estudante. Corro o risco de ser negado? Já tem o visto de turista, risco, gente, nós temos. Infelizmente, essa minha área, nada é 100%, tá? Nós fazemos o melhor, com a nossa experiência, a nossa habilidade e diligência para que tudo dê certo. Existe a possibilidade de levar um não? Qualquer processo, não só na área de imigração. A nossa área, infelizmente, não é exata, né? Matemática, né? 2 mais 2 é 4, porque não depende só de nós. Fazemos o melhor, mas temos lá um juiz que vai julgar, temos um oficial que vai julgar. Não é comum, vou falar com base nos meus clientes, na minha experiência. Até hoje, tá, gente? Não estou dizendo nessa nova administração pode haver mudanças. Até a data de hoje, eu não tive problema com mudanças de status de turista para estudante. Né? Muito pouca gente teve problema com isso. É muito comum essa mudança aqui dentro. Agora, garantir que ele vai mudar, que se você corre o risco está aí, né? Então, a possibilidade existe de você negar? Existe, mas tudo vai depender dos requisitos que você vai apresentar. Tem renda suficiente? Tem comprovante de endereço provando que você tem uma vida lá fora? Então, é de caso para caso, tá bom? E dá pra como é que fala? Quando nega, você consegue recorrer? Todo o processo que a gente entra no ICAS, inclusive, né, de estudante, o do Green Card da moça aí, que foi, infelizmente, coitada, foi negar, todos eles têm oportunidade de recorrer com 30 dias da negação. E enquanto o processo está correndo, no caso do estudante, se Deus me livre guarde negar, enquanto a apelação estiver correndo, o seu status mantém-se o mesmo, não te prejudica. Só tem que recorrer dentro do prazo de 30 dias. Não é comum eles negarem estudante. Até o presente momento, não houve nenhuma manifestação por parte da nova administração se vai haver mudança nisso ou não. O que eu escutei faz 2 semanas é que o governo disse que ninguém vai estudar inglês mais de 4 anos, não. Se você está fazendo inglês aí, ele entende que você está fazendo inglês para construir uma vida aqui dentro, fez o inglês, depois de 4 anos não vai renovar aí 20, mas não, vai ter que pular para um college. Isso ele já se pronunciou. Mas dizer que vai negar, que não vai deixar mais ninguém estudar, ou que não vai mudar o status, não houve nada sobre isso ainda. Certo. Ô, Sueli, você quer responder? Tem mais algumas que chegaram. Como que tá seu tempo? Você quer responder ou você quer fazer outra? Fazer a pergunta. Posso fazer? Jéssica, nós uns bons minutos ainda, né? Estamos tranquilos, Tá. pode fazer. Então vamos lá. As cortes já estão fechadas, não tem nenhuma audiência. O juiz está te ligando. Não, ninguém vai falar para você agora, o Sueli está em corte. O pessoal fala, eu ligo lá e você está na corte o tempo inteiro, mas é verdade, gente, acredito.
Né, E o Michele? telefone não tá aí na sua orelha, né? Ti, 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 ti. Pior que é verdade, né, Michele? Tô na corte mesmo. Michele sabe muito bem. Sueli, Kaká tá falando, a pessoa que veio pelo Caicai ainda pode entrar com defesa depois de 2 anos, que já tá aqui? Então, você perdeu o seu direito de um ano, né? Porque o ideal é entrar com um ano. Mas você ainda pode e deve entrar. Para quê? Para que você possa ter o seu direito da sua corte ser remarcada para ter um julgamento lá na frente. A vantagem, gente, de fazer a defesa também, que eu não falei aqui ainda, é a defesa do asilo. Você fala, mas já passou um ano, já passou 2 anos. Hoje, né? Tudo eu tô falando baseado no que está em vigor hoje. Depois de 6 meses que a sua defesa está em corte, você tem direito na autorização de trabalho, no social. Isso ajuda muito, isso amplia muito a sua possibilidade. Se você tem autorização de trabalho, você pode trabalhar para quem você quiser, inclusive para americano. E como que você consegue essa autorização de trabalho? Só se você tiver uma defesa em corte por mais de 6 meses. Então, ainda tem mais esse benefício em fazer a sua defesa. Não só te protege um pouco, como também você ainda ganha esses benefícios aí. Então, deve fazer sim. Senão é aquilo que eu falei, o juiz vai questionar na próxima corte. Por que você não fez defesa? Certo. Sueli, mais uma aqui, ó. Tem muitas pessoas que moram aqui há mais de 20 anos e não tem carta de deportação. Corre algum risco? Aí, se veio por fora, nunca foi pego. Hoje, como eu disse, gente, todo mundo corre. Se veio porque o prazo que você ficou aqui dentro não muda nada no seu status se você não tem ele, né? Você continua sem status. Então, a ordem da nova administração é levar quem está sem status. Certo. Ó, essa aqui não é pergunta de ninguém, mas é minha. Peraí, que agora tem mais uma de seguidor aqui. Em que situação legal pode ser deportado? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta, aí eu vou ler a do Wagner. A minha pergunta é, Caicai. Cheguei lá no Caicai hoje, com 2 crianças de colo. O que acontece? Você sabe? Depende de qual parte você está entrando. A informação que nós temos é que fechou, que as pessoas vinham até o México e no México ela fazia o pedido do asilo. Ele cancelou isso aí, você não pode fazer mais. É chegar lá e fazer o pedido e ficar aguardando para ser interrogado para entrar. Depende de qual parte que você está passando. Tem parte da fronteira que não está entrando. Então, antes de se arrancar do seu país com 2 crianças, vir se aventurando aí, checa direito se está passando ou não. Certo. Porque antes chegou e entrou, né? Chegava, fazia lá a checagem, ficava lá na tal da geleira por alguns dias, ou talvez um dia, e entrava, né? Deixava entrar. Aquilo que eu falei, por quê? Porque não podia prender por uma questão humanitária. Mas com esse governo aí, vocês não lembram do governo anterior dele? Até as crianças indo para abrigo, era aquela confusão toda. Tudo que não tem é a parte humano da palavra humanitária. Nesse daí não tem. Não, Tem tá zero. complicado, tá difícil. É. Eu não sei exatamente, né, qual é a razão, né, dessa administração, mas o foco deles é a imigração dessa vez. Ah, mas tá no sangue, viu? Isso aqui tem muito, né? Aqui tem muito. Tem muito que respeita e tem muito que odeia, né? É, Imigrante. assim, Eu faço isso todos os dias. Uns amam, outros odeiam, outros são enrustidos que gostam, mas no fundo acaba soltando umas agulhadas, né? Depende do tipo de pessoa, né? Que a gente tá lidando. é bem complicado, né? Tem muita gente que dá suporte, né, para os imigrantes, assim, dando trabalho né, e vê os imigrantes aqui dentro como uma coisa boa para o país, mas tem aqueles que ainda têm aquela mentalidade, o imigrante tira emprego. Tira emprego de quem? Né? Então, assim, é complicado, né? Exatamente. Muito complicado. Bom, vamos lá. Agora essa daqui é a última. Se alguém tiver mais perguntas, quiser mandar antes da gente encerrar. Ó, o Wagner falou: em que situação que um legal pode ser deportado? Estão dizendo que até cidadão pode ser deportado. Não, cidadão não, né? Aí ele já passou todos os limites da decência. Mas sabe o que? Acho que eu sei o que ele está falando, que eu vi alguma coisa parecida. O que que acontece? Tem gente que não fala inglês e é cidadão, Ah, né? ele pode te abordar e te Te levar. Na levar. hora que você chegar lá, vai ter feito uma checagem, vai ver que você é um cidadão americano. Como que você vai deportar um cidadão do seu próprio país? Não pode. Não vai poder levar, vai levar, mas não vai mandar embora. Não, andou levando os porto-riquenhos aqui na nossa região, que eles são cidadãos, né? Porque quem nasce em Porto Rico é cidadão americano. E por causa das características físicas deles, né? Que tem as características físicas de latino, né? Eles foram levados. Acho que foi em Newark. Deu um maior bafafá. É, eu Que acho não, que era esse aí que ele tá falando, que eu vi mais ou menos alguma coisa assim também, que chegou lá era tudo tudo americano.
Americano tem que soltar, ué. Aí Eu com depois essa vai lá cara e aqui, processa o governo, né? eu com essa cara de brasileira, me leva, fácil, fácil. E eu aqui, ó, vou junto, vão me mandar lá pra China. Deixa eu ver. Jéssica, você tem alguma mais aí ou não? Não, tinha Não? bastante aqui, mas são repetidas. Temas que a gente já falou, então. Certo. Bom, a gente respondeu muita pergunta. Estamos online aqui 1h15. Fico feliz. Foi muito bom. A gente pode fazer outra daqui 10 dias, quando você tiver tempo, tiver atualizações. E se tiver alguma E emergência também, que eu ver que é algo assim que vai complicar, a gente chama aqui um urgente para orientar, porque o nosso dever aqui é orientar. Se surgir Uhum. alguma coisa que eu sei que eu vejo que vai prejudicar as pessoas, a gente chama um urgente aqui e dá uma orientação de como agir para que as pessoas tomem cuidado também, né? Certo. Vamos fazer um breaking news. Exatamente. Isso aí, vamos mesmo. Entrar. Agora temos que estar atento, né, gente? Todo mundo tem que estar atento, tomar cuidado, né? Também para ficar temos que continuar nossas vidas, né? Continuar com as famílias, continuar vivendo, tem que continuar vivendo, porque eu sei que está angustiante, porque a gente vê nas pessoas, a gente escuta todos os dias, mas lembre-se que nós temos uma vida aqui, né? Temos uma vida que ela tem que seguir, ela tem que continuar, na verdade. Independente do problema, no paralelo nós temos que continuar a nossa vida. Então, tenta continuar, tenta viver a sua vida, curtir a sua família, viver a sua família, porque também viver dessa maneira não é saudável, não é legal, né? Eu sei que tá? Sufocante, tá desafiador, mas tentem pelo menos, né? Principalmente quem tem criança, né? Tentar parecer que está tudo ok, não é verdade? Sem muito alarme, né? Exato. E uma coisa também, acho que o essencial é manter a calma. Sim. Porque como tem muita gente tacando jogo, né, botando esse terror todo, a pessoa às vezes acaba se prejudicando porque não consegue manter a calma, né? Então, por exemplo, se um agente te abordar, mantenha a calma, lembra as coisas que a Sueli falou, né? Você tem o seu direito de ficar calado, você não precisa dar o documento. Tenta se mostrar calmo, negociar ali se você tiver condições. Uhum. E é isso, né? Tem a questão de sorte aí também, né? Evitar estar em lugar com aglomeração, a, né, onde tem muito imigrante, porque eles estão indo nesses lugares, eles estão indo certinho onde eles sabem que as pessoas estão. Então, nesse momento, tem que tomar cuidado, né? Não Sim. tem muito o que fazer. Mesmo que você não tenha um advogado, diga para o oficial que você gostaria de falar com um. Ele vai ter que te dar essa oportunidade. E mesmo que Exato. você não tenha um nome, um número ali disponível, fala, eu quero falar com o advogado, que é um direito seu, entendeu? De se defender. Já pode Não precisa... andar até com o seu número na carteira, porque se pegar, já liga para você. Você já vai lá E muito avisar. importante também, gente, tenta não mostrar, entregar nenhum documento falso para eles, porque isso prejudica vocês. Tenta não mentir também, não minta, tá? Não minta para eles. Você está sem status, sim. Não minta para eles, que é pior. Se você mentir, você cai numa fraude. Se você apresentar documento falso, não é legal isso aí, você também cai em fraude, pode te prejudicar ainda mais. Então evita esse tipo de coisa, tá bom? Muito bem, Sueli, muito obrigada. Nada, Michelle. Deus te abençoe, muita aí força neste momento, que você consiga ajudar muitas pessoas da comunidade brasileira. E para vocês aí um beijão também, Jéssica e Felipe, Dave, Obrigada. todo mundo. Bom, vamos ficando por aqui então, Sueli. Tá certo, então. Boa noite, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que compareceu aqui hoje. E como deixamos o nosso telefone, se precisar de mais informações, a minha equipe está treinada a ajudá-los também a responder as perguntas, mesmo que eu não esteja no escritório naquele momento. Eles sempre passam para mim, me perguntam antes de responder se eles não sabem a resposta. E é aquilo que eu falei, cuidado também, gente, com essas pessoas que se passam por um advogado, isso é uma informação importante. Vocês têm como checar se um advogado tem licença ou não no estado dele, tá? Entra lá na Suprema Corte daquele estado e checa se aquele advogado realmente tem uma licença, se aquela pessoa realmente é um advogado. Porque tem um pessoal aí que está sendo, que as pessoas chamam até de doutores, a gente vai olhar, nem advogado é, e te dá informação errada, pega seu dinheiro e não pode te representar em lugar nenhum, tá bom? Cuidado com esses fraudes também. Muito golpe, né? Muito. Tá bom? Então, muito Exato. obrigado. Obrigada, Michelle. Boa noite a todo mundo. Nada, você. Fica com Deus e Amém. vamos seguir em frente, né, gente? Cabeça Vamos erguida. que vamos. Tá ótimo. Vou Michele, deixar a sala. só um recado importante que eu coloquei no Certo. comentário, mas eu acho que não foi. A gente anexou no link da bio do perfil da doutora Sueli um documento muito importante que fala
todos os direitos que o imigrante tem caso seja parado por um agente do ICE. Tem em português, em espanhol e em inglês. Então, assim, é um documento bem legal que a doutora preparou, que acho que vai facilitar e ajudar muitos imigrantes que estão nesse momento, né, apreensivos. Então, quem quiser baixar e compartilhar, podem ficar à vontade. Pode postar nas comunidades, porque o intuito é esse mesmo. É essa informação que eu dei para vocês aqui, de como agir na hora que o ICE para. Parece que são coisas simples que podem mudar completamente o curso da sua situação. Repassa para as pessoas mesmo, para que as pessoas possam ver que elas têm direito. Porque como imigrante fica aquela sensação, eu estou todo errado mesmo, se me pegar. Não, não é assim não. Você é um ser humano, apesar de tudo, e seu direito vai ser preservado, tá bom? Então, compartilhem nos grupos, pega lá na bio da Sueli. E eu vou deixar essa live salva. A Jéssica talvez salva aí também, Jéssica. E quem não conseguiu ver inteiro, volta e assiste. E a gente vai agendar uma próxima live aí para a próxima semana, para a gente poder esclarecer mais algumas dúvidas, trazer as novidades e bater um papo com a doutora Sueli. Perfeito. Certo? Obrigada. Tchau. Obrigadão, hein? Boa noite. Tudo de bom. Bom descanso para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Você também. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.